Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui na playlist Viagem Astral. Ultimamente tenho postado vídeos aqui mais direcionado para pessoas que estão no início da descoberta da projeção de consciência e tento sempre ligar, além das técnicas e além das características do próprio fenómeno, que é algo de todos nós, tento conectar isso aos valores de consciência, aos valores espirituais e mostrar que de nada adianta isso, termos isso ou conseguirmos resgatar algum tipo de informação quando acordamos, se isso não trouxer algum benefício para o nosso dia-a-dia enquanto equilíbrio, forma de ver fora da nossa bolha, que às vezes fica muito limitada dentro da materialidade. Portanto, tudo isso deve contribuir para algo superior, primeiramente dentro de nós, que depois expande e reflete em tudo o resto. Eu decidi então fazer agora algo já mais virado para a parte das diferentes características e possibilidades dentro das saídas fora do corpo. Não estou a falar, e é importante também relembrar-vos, que há variações de lucidez e durante a noite nós podemos passar desde um sonho comum até a um sonho que traz algum tipo de mensagem que ainda não estamos lúcidos, mas há ali uma componente de leitura, seja ela anímica ou mediónica, seja ela mais densa ou mais sutil, mas também temos o sonho lúcido, temos a projeção semiconsciente e depois fenómenos de projeção de saída do corpo com total lucidez. E durante a noite nós podemos passar de diferentes níveis, vamos dizer assim, de lucidez e misturar tudo. E não é isso que eu vou falar aqui. As opções que eu vou trazer aqui enquanto saídas do corpo, tipos de saídas do corpo, eu vou falar da própria saída dentro do raio de ação do campo áurico, as possibilidades de saída e também vou falar das saídas em ambiente astral, seja ele um ambiente muito próximo deste, enquanto planos que se interpenetram. Portanto, é claro que com isto eu vou trazer também coisas que eu próprio vivenciei e que pude comprovar que existe e que é assim, e a mesma recomendação faço a vocês que me estão a assistir, que é comprovem com as vossas próprias experiências e aí vocês vão perceber que isto é uma realidade e que acontece e há inúmeras possibilidades mesmo dentro das saídas do corpo e os tipos de saídas, como há imensas possibilidades nas variações de lucidez, e tudo isto mostra que um grau de maturidade é necessário, que vamos conseguindo diferenciar estas características, estes diferentes meios de perceber o astral ou a parte onírica, e nós só conseguimos isso à medida que vamos amadurecendo, percebendo as diferenças e mesmo com esse corpo de conhecimento já desenvolvido de alguma forma ao longo dos anos, mesmo assim é sempre bom ponderarmos e percebermos que há variações, que há associações do próprio cérebro e que nada tem que ser levado para o campo do determinismo. Ponderem sempre as vossas próprias experiências, isso é muito saudável. Então, tipos de saídas. Eu já vivenciei saídas, por exemplo, em catalepsia. Isto já aconteceu várias vezes comigo. E dentro disto, não tem que ser necessariamente uma catalepsia, mas pode ser, nós podemos sentir, por exemplo, um deslize para as laterais do corpo físico, estando nós virados de barriga para cima ou para baixo. Portanto, há saídas em deslize, em que nós sentimos-nos lentamente a deslizar ou para a esquerda ou para a direita. Essa saída pode ser também em rolamento, ou seja, ainda que ela seja para as laterais, nós sentimos o veículo astral a rolar para as laterais. Eu já tive uma saída, por exemplo, posso compartilhar com vocês. Eu estava num processo de sonho, de repente eu abri a lucidez, eu percebi que estava a sonhar e despertei dentro do campo áurico, em estado de catalepsia. Esta foi uma das minhas primeiras viagens astrais em que eu sabia o que era já a projeção da consciência, pois eu em criança já tinha tido, só que eu não sabia o que era. Portanto, eu despertei dentro do campo áurico, dentro de uma catalepsia, só que desta vez eu sabia o que é que estava a acontecer, e então eu mantive a calma, não entrei num estado de pânico, e isso fez com que eu sentisse o meu corpo astral a deslizar lentamente para o lado esquerdo, saindo lentamente do raio de ação do campo áurico,
O campo áurico é o nosso campo energético físico e astral, e tudo isso faz com que dentro desse campo energético do físico, porque nós estamos no plano físico, tudo fica ali condensado num só campo, e os veículos de manifestação, eles estão acoplados em estado cataléptico, seja na retoma do veículo astral ou durante o momento da saída. No meu caso, eu estava a sonhar, portanto, eu estava ali com o corpo astral dentro do campo áurico, dentro de um processo de sonho, abri a lucidez e isso fez com que eu percebesse o momento cataléptico, ok? Claro que mantendo o relaxe, eu deslizei para o lado esquerdo e eu abri a lucidez no veículo astral, porque o meu veículo físico estava totalmente relaxado. Então o campo eletromagnético do astral, o que houve mais ressonância para abrir a lucidez foi esse estado que eu estava e que eu me propus a estar de relaxe, fez com que eu abrisse a lucidez no astral e que eu conseguisse lentamente sair do raio de ação do campo áurico. Porquê? Nós, estudantes da projeção da consciência, sabemos o grande benefício que isso traz, porque quanto mais estivermos próximos desse campo, desse raio de ação, mais temos tendência a sermos fortemente tracionados, porque é uma inerência energética. Como estamos dentro de um campo, é normal que o corpo astral ele é tracionado, porque está sempre ligado pelos filamentos energéticos, que é uma coisa muito importante também de falarmos, não é? Mas eu vou já abordar esse assunto. Portanto, como nós temos sempre os filamentos energéticos, nós temos tendência a sermos tracionados para o campo. Então, o que é bom é nós sairmos. Porquê? Porque se estivermos dentro do campo áurico, há muita tendência de nós bebermos de uma semi-lucidez. Não vamos estar lúcidos, vamos beber de tudo aquilo que são processos dentro da aura, processos mentais que formam imagens, que são deliberadamente aquilo que chamaríamos do sonho assimilado pelo cérebro, não é? Porque o cérebro físico está sempre ativo. Então, se nós estivermos muito junto, podemos beber de um processo que não é lúcido, que não é apenas um ambiente no astral. Se tivermos pessoas à nossa volta, inclusive eu tenho relatos no canal onde eu já tive projeções onde bebi um pouco das auras, por exemplo, dos meus filhos que dormem perto de mim, então isso acontece. Então, eu deslizei, como eu estava a dizer, para o lado esquerdo e despertei completamente lúcido a pairar uns centímetros acima do chão, deslizei para a esquerda. Portanto, voltando, nós temos os deslizes para as laterais, podemos sair para a parte de cima, portanto, do nosso corpo físico. Por exemplo, estamos virados para cima a dormir, podemos sair para cima, geralmente podemos sair pelo chakra frontal, por exemplo, mas nós temos diferentes chakras no nosso campo energético do físico e podemos sair por qualquer um desses chakras, onde nós temos centros de energia e os filamentos energéticos vão afunilar à medida que nós vamos nos distanciando, vão afunilar e dão a aparência de um feixe energético que pode sair por qualquer um desses centros energéticos. E nós podemos constatar, como eu já constatei fora do corpo, que se colocarmos, por exemplo, a mão aqui, que é geralmente onde o agrupamento dos filamentos começa a sair e a distanciar, nós podemos constatar como é que sentimos com o corpo astral os filamentos de energia aqui na nuca, por exemplo. Então nós podemos sair por qualquer um dos centros energéticos. Há pessoas que têm tendência a dizer que, dependendo do centro energético que saímos, isso vai influenciar o grau de lucidez. No meu aspecto, eu acredito mais que o que influencia essa lucidez é a maneira como nós estamos densos energeticamente, ok? E a maneira como nós podemos perder essa lucidez. E isso leva o seu tempo de preparo. Portanto, o que é importante é perceber as nuances e não achar que, se estivermos a dormir de lado ou para baixo, que isso pode afetar. Agora, a nível psicológico, por exemplo, eu gosto muito de dormir de barriga para baixo. Isso pode trazer um condicionamento de defesa, o que pode condicionar a eventual saída do corpo, porque nós sabemos que medo, adrenalina, defesa, estarmos dentro de um casulo, isso não contribui para algo que se quer afirmar como saída, ok? Então, se tivermos um condicionamento para dentro e fechado, reservado, isso pode
influenciar de forma negativa aquilo a que a gente se está a propor para a saída do corpo. Mas não é necessariamente uma coisa que nos vai impedir de sair do corpo, porque já aconteceu comigo, por exemplo, e vamos já passar a isso. Já falei das laterais. Podemos sair em rodopio, rapidamente só para falar nisto. Podemos sair em rodopio também, uma saída em rodopio, como se fôssemos um tornado no corpo astral e abrirmos a lucidez. E há também aquilo que eu chamei de saída em catapulta. Por exemplo, eu já tive uma saída em que eu estava a dormir de barriga para baixo, abri a lucidez derivado a uma incongruência num sonho e eu fui catapultado literalmente para fora do corpo com total lucidez e eu estava a dormir de barriga para baixo. Portanto, eu saí quase que pelas costas do corpo físico. Não é? Quase não, foi mesmo pelas costas do corpo físico, catapultado para fora do corpo. Foi uma saída que eu fui levado por os mentores, mas aconteceu o momento de desprendimento, eu estava de costas. Portanto, isso não impede nada, apenas o fator psíquico que eu falei, que pode condicionar, porque nós sabemos que o nosso mental pode condicionar muitas nuances, ligando à parte, até mesmo aqui da viagem astral, mas não só. A parte mental condiciona muita coisa, nós temos que ter muito isto em atenção. Há também um tipo de saída que ela é mais, não é tão comum, que é a saída em afundamento, ou seja, nós estamos a dormir, de repente nós sentimos que estamos a afundar para baixo do corpo físico, afundando na cama até chegar à parte de baixo da cama, não é? Isso é saída em afundamento. Nunca tive esse tipo de saída, não sei se isso pode ter uma projeção mais densa, porque está a ter uma coisa mais para baixo. Provavelmente não influencia isso, não sei, mas não é algo que nunca me ocorreu e não é algo que eu ouça falar muito, mas há essa possibilidade de sairmos em afundamento para a parte de baixo do corpo físico. Todas estas saídas, ou a maior parte delas que eu estou a falar, vocês já verificaram que eu estou a falar dentro do raio de ação, portanto, desde o momento concreto da descoincidência dos corpos, e todo esse processo pode acontecer então para a frente, para as laterais, deslizando ou em rolamento. Temos a saída também em rodopio, temos a saída em catapulta, que foi aquilo que eu falei, que é uma saída abrupta. Temos também a saída em afundamento, como eu falei. Isto são algumas das características. Muita gente, do momento de retorno do veículo astral para o físico, pode entrar ali numa catalepsia, como pode ser também do momento da saída. E muita gente abre a lucidez, como eu abri dentro do campo áurico, e luta para sair da proximidade do raio de ação e entra ali numa luta em estado cataléptico do físico, mas já despertos no astral. Catalepsia, só para fechar aqui esta parte da catalepsia, ela pode acontecer, por exemplo, durante uma meditação, onde nós nos propomos entrar num estado meditativo, o nosso metabolismo naturalmente começa a ficar mais lento, os padrões cerebrais vão alterando, entramos em estado alterado de consciência e de repente percebemos que já não conseguimos locomover o veículo físico. Estamos em estado cataléptico, que não é uma catalepsia durante o sono, é uma catalepsia em estado de meditação que pode levar a uma projeção extrafísica, que pode acontecer porque estamos em estado alterado de consciência e não estamos no padrão de ondas beta, estamos já em alfa, por exemplo, e podemos ter uma saída do corpo. Portanto, não acontece isso que muita gente fala, de pessoas que conseguem sair instantaneamente, acordadas na vigília. Isso não acontece, as saídas do corpo acontecem sempre em estado alterado de consciência. Mas há vários tipos, inclusive, de catalepsia. Espero que vocês, para quem ainda não tinha ouvido falar, que tenham compreendido o que é isso da catalepsia. Falando já fora, então, do campo áurico, já percebemos os diferentes tipos de saída dentro do campo áurico, as possibilidades e aquilo que pode contribuir para uma maior lucidez ou uma menor lucidez, a densificação. Vamos falar já fora, em ambiente. Por exemplo, nós podemos ter uma saída fora do corpo no duplo mais próximo, no duplo etérico, que é o quê? Tudo o que existe no plano físico tem um campo energético. Esse campo, ele repercute em duplicatas muito próximas deste plano, que vão divergindo entre este plano e, vamos dizer, o mais próximo a este, que na realidade
a maneira como nós exemplificamos os planos é só para criar um parâmetro de diferenciação, mas os planos, eles interpenetram-se energeticamente. O que difere é o seu grau de densidade. E é claro que para a gente se manifestar num plano que seja mais sutil, só mesmo através do nosso veículo astral, que ele, a nível de condensação energética, da sua composição, ele é mais sutil. Então só assim nos conseguimos manifestar em planos muito próximos ou até planos de densidade muito mais sutis. Então, como eu estava a dizer, há planos muito próximos e nós podemos sair já, mas sair para um duplo próximo. Só que o que é que vai acontecer? Dependendo da hora, por exemplo, uma saída com essas características durante o dia vai ter muitas ondas de pensamento, formas de pensamento, porque as pessoas estão na vigília, estão no momento corriqueiro do seu dia-a-dia, então é normal que nós vamos ter todos esses parâmetros que podem agitar a nossa saída do corpo. Já se for durante a noite, se for de um duplo muito próximo, nós vamos verificar, como a maioria das pessoas estão a dormir no físico, nós não vamos ter muitas interações. Vamos apenas constatar que é como sairmos em veículo físico e irmos à rua durante a madrugada. É muito similar a este tipo de saída. Agora, é uma saída que pode ser uma saída onde nós abrimos a lucidez, já fora do corpo. Pode ser uma saída condicionada, ou seja, aquilo que eu chamaria de sonambulismo astral, que também acontece muito. A maior parte das pessoas, elas estão muito envolvidas pelas narrações, pelas narrativas da vida física, por exemplo, o trabalho, ou o problema do relacionamento, ou alguma coisa, mas é sempre muito dentro da vigília. Então, imaginem, essas pessoas, normalmente elas, quando há o desprendimento, a soltura do campo energético, elas estão, normalmente a maior parte das pessoas estão ali dentro do raio de ação do campo áurico. Mas algumas, inevitavelmente, podem sair. Só que elas saem não lúcidas, o corpo astral saiu não lúcido. Só que ele vai, como ele, enquanto veículo, ele não tem a noção da sua lucidez, ele vai seguir o gatilho, o condicionamento, aquilo que o subconsciente, atrelado às coisas da matéria, segue. Então, por exemplo, uma pessoa pode sair do campo áurico e ir projetada para o ambiente do trabalho. Só que ela não está totalmente lúcida, ela está emaranhada por uma cúpula de pensamentos seus que formaram ali, densificaram ali uma ilusão, e ela está ali em estado de sonambulismo astral a vaguear por aquele ambiente no seu trabalho. Portanto, a pessoa não está lúcida, embora está projetada. Normalmente essas pessoas, o que é que vai acontecer? No outro dia acordam e vão achar que sonharam com algo no trabalho, que pode ser mesmo um sonho no trabalho, só que há também esta particularidade de poder ser uma projeção que nem sequer eu vou encarar como semiconsciente, vou encarar como um corpo astral que está adormecido, mas que vai beber ali algumas coisas de informação, e geralmente a pessoa acorda e aquilo que o cérebro associa é que a pessoa sonhou apenas que estava no trabalho. Mas há também o sonho apenas do cérebro físico, que pode ser no trabalho, que não tem nada a ver com projeção. Eu só estou a dar alguns exemplos daquilo que pode acontecer. Então, geralmente, há pessoas que têm isto. Como há também uma saída fora do corpo, onde nós despertamos num ambiente, mas estamos semilúcidos. Podemos ter aquele envoltório ainda que nos faz ir perdendo a lucidez, beber coisas do próprio pensamento autónomo que nós temos, sempre a potencialidade de gerar pensamentos e atrelar isso às emoções, ou de vez em quando abrir a lucidez, perceber que está extrafisicamente se está a manifestar, porque a diferença ela é muito concreta. Uma coisa é um sonho lúcido, não há uma nitidez, não há este senso que nós temos na vigília, que às vezes supera fora do corpo, mas há pessoas que podem abrir a lucidez e ir sempre ter esses graus de variação, nós chamamos isso de projeção semiconsciente. Também há a saída onde nós despertamos já fora do corpo e de repente aproveitamos para ir a algum local em específico, enquanto a nossa própria potencialidade, podemos sair
para outros ambientes. Se tivermos referências de outros locais, conseguimos automaticamente nos deslocarmos de maneira instantânea, porque temos a referência. Se precisarmos de movermos-nos em corpo astral, por exemplo, levitar em corpo astral, nós estamos a exercer uma força de massa sobre o nosso corpo astral, mas temos essa potencialidade. Então, resumindo, podemos ter uma saída desde o seu início, desde o momento em que a gente se desprende para fora do corpo, vai saindo lentamente do raio de ação do campo áurico ou do raio de ação do cordão de prata. Muitas obras denominam diferentes formas. Podemos ir saindo lentamente com estas diferentes características que eu vos citei e ter esse momento de saída e afastar-nos lentamente do campo áurico, onde os filamentos energéticos vão afunilando, e a saída do campo energético do corpo pode ser através de um dos chakras, como eu já falei, e nós vamos saindo para fora do campo, que seria uma saída na íntegra acompanhada desde o seu início. Podemos despertar já fora, com as diferentes nuances que eu já falei, despertar fora e estarmos lúcidos, despertar fora e estarmos condicionados e semilúcidos, e podemos despertar fora com o patrocínio dos mentores. E eu vou deixar isso para um próximo vídeo, onde nós vamos falar das saídas do corpo com o auxílio dos mentores, amparadores, guias espirituais, que são diferentes saídas. Então é isso, para me despedir aqui neste vídeo, eu queria mandar um abraço para algumas pessoas, aproveitar para falar, por exemplo, das pessoas que fazem parte do grupo de Facebook HC Espiritual e que contribuem muito lá. Quero mandar um abraço para o Pedro, por exemplo, para a Olga. Quero mandar um abraço para o Dalton Campos Roque, que é um autor brasileiro que ele tem muitas obras, eu já falei sobre ele. Ele contribui lá também material no grupo. Falar do Luís Mingron, ou Enki Mingron, que também tem um canal no YouTube, fala muito da parte do hinduísmo ancestral, portanto é muito bom. Também subscrevam o canal dele, ele também deixa lá às vezes conteúdo no grupo do Facebook. Queria mandar um abraço para todos vocês, mandar um abraço para uma amiga que eu tenho aí no Brasil. Aliás, eu fiz muitas pessoas, muitas amizades, embora não conheço fisicamente as pessoas, mas fiz muitas amizades no Brasil, derivado a ter um canal onde falo sobre espiritualidade e saídas do corpo. Conheci muitas pessoas e quero mandar um abraço para a Elisângela. Ela já fez parte de um dos episódios do podcast Entre Mares que eu tive aqui no canal. Mandar um abraço para ela. Aliás, ela tem conteúdo muito bom ligado ao xamanismo. Portanto, um abraço para ti, Elisângela. Obrigado pelo apoio. Então é isso. Obrigado a todos pelo carinho. Quando eu me lembrar, eu vou mandar mais abraços a outras pessoas que apoiam o meu canal e apoiam o meu conteúdo. E deixar-vos aqui uma solicitação literária, como eu sempre faço. Desta vez não é algo, embora está dentro da playlist de Viagem Astral, mas como eu sempre disse, eu gosto de ligar a parte das temáticas, por exemplo, fenoménicas, sejam elas projetivas, mediónicas, ou seja, capacidades nossas anímicas. Gosto de ligar sempre a parte fenoménica aos valores de consciência. Então, melhor não poderia ser esta solicitação neste âmbito, porque é uma obra do meu querido irmão Diego Roque. O Diego é brasileiro, é alguém que produz conteúdo também ligado à parte espiritual. Nós já tivemos imensas lives, temos esta admiração mútua, e o Diego tem trazido um grande trabalho espiritual dentro da parte do tarot, dentro da parte do Reiki, dentro da parte inclusive do estudo dos chakras. Portanto, ele lançou há pouco tempo uma obra literária que é Semblantes de Luz, que é uma obra com muitos textos que ele foi recolhendo ao longo do tempo. Acredito que são mais de 80 textos conscienciais, onde os valores de consciência estão ali muito bons. Foram textos com inspirações vindas da parte espiritual, também alguns deles da parte anímica do Diego, inspirado, e que trazem grandes reflexões e grandes mensagens de consciência. Eu vou deixar aqui o Instagram do Diego Roque, para quem não segue, e lá na bio ele tem lá um link que vai vos ligar à parte dessa obra, desse livro, Semblantes de Luz, e vocês podem abrir. Ele disponibilizou isso de forma gratuita, e isso já mostra como é que o Diego é um ser muito humilde e muito
com um trabalho muito reto, em linha reta, gosto muito dele e acompanho muito o trabalho do Diego. Um grande abraço, Diego. E é isso, pessoal, pronto. Recomendação literária dada. Um abraço para todos vocês. Acompanhem sempre aqui o canal e não percam os próximos vídeos. Já sabem, estamos no Instagram como HC Espiritual, grupo Facebook HC Espiritual. E se quiserem, eu também tenho os meus atendimentos recorrendo ao tarot, ao oráculo. Vocês podem fazer marcação através de mensagem privada, tá? Muita paz e muita luz e até a um próximo vídeo. Muito obrigado.